Preciosas e preciosos, tão amadinhos do meu coração. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Adriana, estou vibrando por você para que você se restabeleça o mais rápido possível. Você é forte. Vai passar por isso rapidinho. Tô com você, viu? Eu tô bem. Resolvi voltar para a alegria de 4 pessoas. Adriana, Theo, Regina e Gilberto, que eu conheci há pouco. E para a tristeza de muitos que detestam meus temas, um pouco dramático, dizem que eu sou dramática. Se você me perguntar quem são meus inimigos, eu vou te dizer, só eles quem sabem. Então eu não tenho. Mas tem gente aversa a meus temas. Fazer o quê, né? Voltei. Voltei depois de uns dias de profunda reflexão. Eu tive um impulso para gravar um vídeo querendo um afastamento. Na verdade, eu queria naquele dia mais do que um afastamento. Eu queria deixar totalmente a internet. A morte do amigo do meu filho mexeu muito comigo. Ele só tinha 18 anos. Não foi por doença, não foi por acidente, não foi porque alguém tirou a vida dele. Foi porque ele desistiu da própria vida. E isso está muito frequente, principalmente entre garotos. Garotos, garotas que ainda estão entrando na mocidade, desistindo da vida. Não é que foi um gatilho. Foi como se ficar falando aqui não resolvesse nada. Eu tô às vésperas de fazer 54 anos. Eu moro no mesmo bairro onde eu nasci, cresci, tive meus filhos, criei meus filhos e continuo aqui, na periferia de São Paulo. Muitas pessoas acreditam que todo asiático vive uma vida assim, né, no mar de rosas, nadando em dinheiro. Não, nem todos é assim. Eu nasci pobre e continuo pobre.
Já tive meus altos na vida, já perdi tudo. Perdi tudo com o fim de um casamento. Algo que eu pretendo falar futuramente. O que eu vejo da realidade de meninas e meninos, adolescentes, garotos e garotas que ainda estão entrando na mocidade, me corta o coração, sabe? Eu não tenho muito o que fazer, ainda mais porque conversa não resolve muito para a moçadinha. A moçadinha, elas começam a ter algum tipo de clareza com exemplo e atitude, não com discurso. O que eu falo aqui pode ajudar muito para pessoas que já têm uma certa experiência de vida, que já viveram o suficiente, que são intelectualizadas. Mas a moçadinha de periferia, nada disso do que eu falo, eles conseguem compreender. Tanto é que eu converso com muitos deles. É outro tipo de linguagem que eu tenho que usar. O meu modo de vida, a minha personalidade, a minha postura conta muito quando eu vou conversar com eles. Mas ao mesmo tempo, eu não devo me apresentar para eles como alguém que seja melhor, maior ou superior, sabe? Com a moçadinha, a gente tem que conversar de igual para igual. E eles são tantos, em situações diferentes, numa realidade tão difícil. Uma pessoa chamada Gilberto deixou um comentário profundo e tocante em um dos meus vídeos. E é incrível como a espiritualidade ela não se contradiz, porque tudo o que ele disse veio de alguma forma de encontro a todas as reflexões que eu tive ao longo desses dias. Há um episódio da minha vida que já 2 vezes eu quis contar na internet como modo de contribuir. Eu sempre estou com essa intenção de contribuir, de ajudar alguém. E quando eu fiz, várias pessoas vieram correndo dizer para mim: apaga isso, apaga isso.
que você está fazendo? Você está colocando a sua credibilidade no lixo. O que as pessoas vão pensar de você? E eu apaguei. Eu tô perto de completar 54 anos. É muito tempo, né? Eu acredito que chegou a hora de eu compartilhar esta história com vocês. Pode ser que eu me arrependa disso? Não. Eu pensei muito a respeito. Falar a verdade, eu não tenho vergonha nenhuma do que eu vou contar. Muito pelo contrário. Eu tenho muito orgulho de mim. Muito orgulho de mim. O autorreconhecimento que só é possível com o autoconhecimento. Não pensem vocês que tudo que eu falo, tudo que eu escrevo vem de livros, vem de estudos constantes, não. Os estudos, os livros, acabam de alguma forma confirmando o que eu comprovei na própria pele. Tudo que eu falo, tudo que eu escrevo tem como base a minha própria vida. Eu fui uma criança que nasceu diferente. Com uma condição diferente. Não bastasse isso, nasceu com uma personalidade diferente, rara. Não bastasse isso, com uma doença. Não bastasse isso, com uma espiritualidade diferenciada. Tudo isso era muito para a mente de uma criança. Era complicado. Por exemplo, ver a minha mãe lavando roupa no tanque, não tinha máquina de lavar na época. E eu ver um homem saindo com tudo do meio do mato e vindo em direção à nossa casa. E eu não conseguia falar de medo. E eu chamava minha mãe. E minha mãe focada na roupa que ela estava lavando, perguntando o que foi. E a única coisa que eu conseguia fazer era correr e me esconder dentro do guarda-roupa. E ver pela brecha da porta do guarda-roupa aquele homem com o olho quase que saltando para fora, andando de um lado para o outro. E eu morrendo de medo, esperando
ele sai dali com medo dele fazer alguma coisa com a minha mãe. E quando eu achava que ele tinha ido embora, o rosto dele aparecer com tudo naquela brecha do guarda-roupa. E eu começar a gritar, gritar, gritar. E a minha mãe vir sem entender nada, sem entender por que eu estava dentro do guarda-roupa, por que eu estava gritando. E eu dizia para ela, e ela não conseguia entender nada, porque aquele homem só eu tinha visto. Uma criança que teve que fazer aulas de boas maneiras, porque o modo padrão da época para criar os filhos não servia para mim. É como se eu tivesse nascido desatrelada, rebelde mesmo, com o meu jeito de funcionar, precisando ser adestrada. Uma criança que aprendia tudo olhando. Aprendia tudo com muita facilidade, mais do que devia, com tanta curiosidade que ela não parava de aprender. E essa criança, aos 9 anos de idade, estava em meio a uma realidade familiar complicada. Meu pai começou a ficar ausente. Minha mãe dizia que ele ia trabalhar para longe. Ela sempre estressada, me cobrando muito, me exigindo muito e me punindo muito. Tudo isso junto eu tentei contra a minha própria vida, aos 9 anos de idade. Foi um auê nessa família. Minhas tias vieram, elas discutiam com a minha mãe. Elas sabiam que minha mãe passava dos limites comigo. Eu não consigo me lembrar como é que foi o socorro, como é que aquilo foi resolvido. Mas 9 anos de idade apenas, eu quis morrer. Eu queria acabar com tudo. Eu queria desistir da vida. Eu acreditava que toda a minha vida seria aquilo. Cobrança, punição, disciplina. E a minha cabeça como que atormentada o tempo todo, acelerada, sem parar um minuto de pensar.
Ao longo da vida, eu já fui voluntária, passei madrugadas a fio, conversando com suicidas, jovens, muito jovens. Era como se ficar ali com eles me salvasse de novo. O impulso, ele durou até a adolescência. E é algo que a maioria das pessoas não compreende. O suicida, ele não quer morrer, assim como ninguém quer morrer. Todo mundo quer viver para sempre. Só que há no suicida algo forte que ele próprio não pode controlar. O que ele pode é resistir e lutar contra. Mas vem na mente dele aquela ideia fixa, forte, convincente, de que morrer é a solução, de que não tem jeito, de que sempre vai ser da mesma forma, nunca vai melhorar. Toda vez que um suicida diz que vai se matar e não se mata, é incrível como há pessoas que ainda fazem chacota. Porque essa ameaça é um pedido de socorro. É incrível como as pessoas, elas simplesmente ignoram quando a pessoa, ela se isola. E a única companhia que ela tem é a depressão. Inventaram esse termo gatilho, e desculpa falar, mas quem inventou o termo gatilho é alguém negligente que não quer ter um pingo de responsabilidade com a pessoa do seu lado, com o seu vizinho ou com o seu parente, ou com a pessoa mais próxima. É algo que tem que se falar sim, principalmente hoje em dia, porque não é possível que pessoas tão jovens já estejam desistindo da vida. E não são pelos mesmos motivos que eu. Os meus motivos, eles eram mais importantes, mais relevantes? Não, não é isso. São jovens que não conseguem encarar a vida, não conseguem crescer porque não tem ninguém para orientar eles, para guiar eles, para instruir eles. Quando eles seguem para a marginalidade, não é para ter dinheiro fácil, não é para pegar um atalho para algum sucesso, para algum progresso. É para autodestruição.
Muita gente fala de pancadão, de baile funk, porque a moçada enche a cara, usa droga. Julgar, 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 mas ninguém para pensar. Quantos porcentos dos jovens que frequentam esses lugares estão simplesmente se autodestruindo? Por quê? Em algum momento passou pela cabeça deles em tirar a própria vida. Passou pela cabeça deles que a morte é a única solução. Eles não conseguem fazer isso. Eles não querem fazer isso. Então, o que eles fazem? Eles se expõem ao perigo. Porque se eles mesmos fizerem, eles vão para o inferno. Porque a mãe disse, porque o padre disse, porque o pastor disse. Agora, se eu sofrer um acidente, uma overdose, é morte natural. O impulso em mim, ele desapareceu na minha adolescência. Mas ele retornou uns entre 8 e 6 anos antes do fim do meu casamento. Provavelmente a mesma situação. A minha cabeça não estava aguentando mais. Cobrança, exigência. Numa mente que já não nasceu igual a de todo mundo. O impulso voltou. E pela primeira vez na minha vida, eu fui pedir ajuda médica, porque até então eu nunca pude falar sobre isso com ninguém. Nunca falei para médicos com medo de ser considerada louca, de ser internada. Nunca falei nem para amigos com medo de ser discriminada, julgada. Mas em 2018, veio forte, veio muito forte. Até ali, eu aguentava qualquer coisa sozinha. Mas isso, quando retornou lá do passado tão forte, a minha única alternativa foi correr para o pronto-socorro, pedir ajuda. Eu estava com braços, essa região, as coxas todas cortadas.
arriscadas. Automutilação? Não. Tem gente que chama isso de demônio, né? Não, não é demônio. É algo aqui no inconsciente que não está resolvido e a gente não tem acesso. Que pede, corta, mas você não quer. Cada risco na minha pele era uma tentativa de não cortar. Fui medicada, passei a ser acompanhada, monitorada, e os anos foram passando. Eu fui seguindo a vida, porque a vida não espera, o tempo não espera. Veio pandemia, veio tanta coisa. Quando ameaçou voltar, com a ajuda de um amigo que me motivou muito, eu escrevi e publiquei meu primeiro livro. E quando eu terminava de escrever o último capítulo, eu lavei minha alma. Porque se lá com 9 anos eu tivesse conseguido, eu não teria vivido as coisas incríveis que eu vivi. Eu não teria tido meus filhos, que são pessoas incríveis. Eu não teria aprendido, conhecido tanto da vida. Interromper a vida é como aquele e se. Você tem algo para viver, você não vive, você vai levar com você a dúvida cruel. Como teria sido se eu tivesse vivido aquilo? Eu, ainda muito precoce, comecei a estudar o comportamento através da observação e da experimentação. Eu achava que eu era doente, que eu era algum tipo de anomalia, algum tipo de aberração. Eu queria me curar. Eu incansavelmente, ano após ano, eu observei a minha vida dentro de mim, ao redor de mim, para poder trazer hoje a importância do autoconhecimento. Eu nunca fui tão grata na minha vida
por estar viva, por viver. O período da pandemia foi muito difícil, mas não no sentido da pandemia em si. Eu nunca havia passado por tanta escassez na minha vida. E quando aquilo passou, apesar de depois eu ter perdido tudo que eu tinha de valor, eu passei a agradecer ao papai toda vez que eu deito para dormir depois de um dia bem vivido. E eu agradeço quando eu acordo. Eu não canso de dizer como a vida é maravilhosa, como a vida é preciosa. E como eu lamento ter alcançado a consciência disso tão tarde. Porque todas as fases da nossa vida, elas são, sim, únicas. Mais do que traumas, do que assuntos inacabados, elas possuem experiências únicas. Tudo que você viveu na infância, você não vai viver na puberdade nem da adolescência e assim por diante. Cada vez que você consegue encerrar um ciclo, resolver um assunto inacabado, aquelas memórias que te traziam sofrimento, elas vão se tornando como um filme velho que vai se queimando, uma imagem que vai desbotando, vai caindo no esquecimento. E sabe o que fica? Tudo de bom que você viveu. Hoje mesmo eu e minha irmã conversávamos sobre isso. Quando nós buscamos a autocura através do autoconhecimento, nós olhamos para trás e tudo que nós vivemos foi muito bom, foi muito engraçado, foi muito lindo, foi muito incrível. Só tem adjetivos bons. Eu não conheci pessoalmente o amigo do meu filho. Eu lamento muito por isso. Ele sabia quem eu era, mas eu não tive a oportunidade de conhecer ele. Se eu tivesse conhecido ele, eu sei que de alguma forma ele teria repensado. Ele não teria desistido. Porque quantas meninas e meninos já vieram desabafar. Com quem as meninas e os meninos podem desabafar? Em quem eles podem confiar hoje em dia? Alguém que não
esteja com uma segunda, terceira, quarta intenção. Alguém que não vai julgar, alguém que não vai criticar. Com quem que eles podem falar? Eu não tive ninguém para falar, não. Eu sempre fui de sentir. Eu nunca fui de me expressar verbalmente. Eu sempre fui de atitude. Eu simplesmente fui e fiz. Eu tive que me corrigir de várias formas. Eu fui uma pessoa difícil para mim. Não havia outra alternativa para mim a não ser me autoconhecer. Se eu não soubesse quem eu sou, eu não teria como lidar comigo. Foi só então que pouco a pouco foi vindo a consciência do que é viver, do que é a vida e o mais importante, do que é Deus, que eu não gosto de usar esse termo. Eu tenho certeza que papai, ele me viu naquele momento. Ele ficou decepcionado comigo. Um religioso me diria isso. Ah, Deus viu você fazendo isso e ficou muito decepcionado com você. Papai não julga, não. Não. Se ele vai julgar um dia, eu não acredito nisso. Papai não julga. Papai acreditou em mim até o último instante. E Yeshua disse uma frase que eu sempre repito. Ele não disse essa frase se referindo a ele mesmo. Ele estava deixando para nós uma dica de quem era Deus, de quem era o Pai das Luzes. Ele é o caminho que você trilha. Ele é a verdade que te liberta. E Ele é a vida que pulsa dentro de você. E essa vida que pulsa dentro de você é a centelha divina. A imagem e semelhança. Papai é o caminho, a verdade e a vida. Se você se conhecer, você vai ser feliz. Se você se conhecer, você vai ter um outro modo de enxergar os seus problemas. Se você se conhecer, nenhum dos seus dilemas vão ser tão doloridos assim. Esses dias eu
senti muita dor no abdômen. Quando o meu emocional está extremamente abalado, isso é revertido em sintomas físicos. Eu tenho um tipo de crise que dá essa dor no abdômen. Eu prestei atenção na dor, uma dor aguda. Eu prestei atenção ao máximo. Para mim não esquecer que ela estava doendo muito, mas ela ia passar. A dor passa, a alegria passa, tudo passa. Mas o que é verdadeiro vive para sempre, fica para sempre. O modo como nós vivemos a vida é o nosso legado. É o que nós deixamos para acrescentar à humanidade. A vida de cada um não é qualquer coisa. O garoto de 18 anos, assim como tantos outros nessa faixa de idade, eles ainda não têm como compreender o que é o autoconhecimento. A vida não é o filme Karate Kid, sabe? Onde um senhor Miyagi aparece e ensina a sabedoria da vida. Mas o nosso exemplo, a nossa postura, o nosso modo de viver pode despertar algo nessa geração que está tão órfã. Nós conseguimos essa proeza quando nós sabemos quem somos. Nós não precisamos ficar fazendo discurso, nós não precisamos gritar aos quatro ventos, porque quando a gente sabe quem a gente é, ser é muito convincente. Ser dispensa argumento. Ser o quê? Ser quem nascemos para ser. De repente, a maioria das pessoas não sabe que o simples fato de você existir, de você viver a sua vida como você vive, de você passar nos lugares que você passa, de você ser como você é, pode estar fazendo diferença na vida de alguém. Às vezes um simples gesto, uma palavra, um sorriso faz a diferença na vida de alguém. Acredite, faz.
Sabe quando o desejo intenso é salvar vidas? E aí eu lembro de que adianta ganhar o mundo todo e perder a própria alma. Eu salvo a minha alma todo dia. Quando eu me conheço um pouco mais, quando eu me curo um pouco mais, quando eu medito e alcanço a consciência um pouco mais, cada vez mais. Para que estar nesse mundo não seja qualquer coisa, não seja em vão. É como esse canal, que seja para uma pessoa, que seja apenas para 4 pessoas, tá tudo bem. Porque essas 4 pessoas são tão preciosas, são tão valiosas. Vocês já assistiram aquele filme, aquela animação WALL-E? WALL-E, do robozinho, o robozinho que fica compactando sucata. O que eu sinto é que nem o WALL-E carregando aquela botinha com brotinho. É. Depois que eu descobri como a minha vida é fodástica, como a minha história de vida é rica, como eu fui capaz de enfrentar tanta coisa, como a vida é fantástica. Eu quero tanto que todo mundo sinta isso. Eu quero tanto que não se perca mais tempo com coisas que vão passar. Vão passar. Se você não pode resolver hoje, tá tudo bem, não resolva. Resolva quando você puder. Se tá difícil hoje, tá. Isso tá te fortalecendo. Tá te testando. Tá te fazendo crescer. Não existe casualidade. Ah, mas eu tô aqui doente de novo, não sei o quê. Anos atrás, eu poderia estar pensando tudo que é bobagem, numa paranoia danada, por causa das dores que eu sinto, por causa de sintomas, por causa de cirurgia que tem que fazer. Eu só tô vivendo hoje, o aqui e agora. É tudo que eu tenho. Está aqui, nesse momento. Aqui e agora. E agora eu respiro. E agora eu posso sorrir. E agora eu tenho motivos para agradecer. E agora eu tô com dor,
mas dá pra gente viver aqui junto. Ela não tá conseguindo me impedir de rir. Desculpa ter contado essa história para vocês. Ao mesmo tempo, eu não me desculpo. É a minha história. É uma das vivências da minha vida. Isso não me torna menor que ninguém, nem mais fraca que ninguém, nem mais forte também, nem melhor. Me torna igual, apesar das nossas diferenças. Beijos na alma. Eu volto. Eu volto.